Graça e paz, igreja. Só você que está sentindo a presença do Senhor, dá um glória a Deus bem alto. Glorifica esse nome que é acima de todo nome. Esse culto, mais uma vez, nós estamos aqui hoje por causa dele, né? Para ele são todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui juntos, reunidos, porque nós queremos aprender mais do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite em 1 Pedro. 1 Pedro. Pedro 1, do 1, versículo 6 e 7. Amados, o título dessa mensagem nessa noite é Provados pelo Fogo. Provados pelo Fogo. Sabe, amados, realmente nós estamos dia após dia sendo provados pelo fogo do Senhor Jesus. E eu amo compartilhar da palavra do Senhor e de todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. E tenho vivido dia após dia com uma grande convicção que somos provados pelo fogo e saímos dele aperfeiçoados e vitoriosos. Diga para o seu irmão, você é mais do que vencedor, amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que para vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala que no 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em quê? Louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra, amados. Sabe? Quando você se vê provado que nem fogo, que nem o ouro sendo... Só um minutinho que eu vou fechar aqui. Quando nós nos vemos sendo provados, né, como o ouro sendo refinado pelo fogo, isso é uma experiência muito maravilhosa. Eu passei por várias situações que eu me vi em provas de fogo, sendo aperfeiçoada dia após dia, ano após ano. Para quem não sabe ainda a minha história, eu cheguei em Barreiras em 2013. 11 anos atrás, eu larguei tudo na minha cidade e vim viver um novo que o Senhor dizia que Ele tinha uma promessa nessa terra. E ali, amados, eu cheguei, tudo maravilhoso. Andei de avião pela primeira vez, tive experiências maravilhosas logo que eu cheguei. E eu achava que naquele momento eu estava vivendo só o ouro na terra. Eu estava ali deslumbrada com tudo que o Senhor tinha e estava derramando na minha vida. Só não sabia eu que ali eu começava a ser refinada pelo Senhor. E sabe, amados, ali foi a maior experiência, e até hoje está sendo, de que somos provados pelo fogo, que existiam provas que me traziam aperfeiçoamento da minha fé. Até então eu não tinha vivido nenhuma experiência, eu ainda era nova convertida,
Tinha pouco tempo que nós estávamos no Evangelho do Senhor. E ali, quando nós chegamos em Barreiras, chegamos eu, meu esposo e 2 malas. Não sabíamos o que daria, mas nós sabíamos que aquele que fez a promessa seria fiel para cumprir até o fim. E naquele momento, nós começamos a viver realmente esse processo, viver o trabalho, viver tantas coisas maravilhosas. Começamos a ganhar dinheiro, bastante dinheiro. E ali, eu estava deslumbrada, como eu falei. Mas aí o Senhor começou a me refinar. E num certo dia, como aqui está dizendo, né, que mesmo apurado pelo fogo, o versículo disse, resultava em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe, amados, o Senhor, Ele quer se revelar para você. Talvez até aqui, você ainda não viveu algo extraordinário da parte do Senhor. Talvez você não se permitiu, talvez você teve medo, talvez você sentiu que somente estava aquecendo o fogo, aquecendo e dizendo, meu Deus, mas parece que tudo na minha vida só é coisas que estão me abatendo, me deixando fraca, desanimada. Por certo tempo, começou a vir as provas de fogo. E o Senhor dizia, eu não trouxe vocês com esse propósito, eu trouxe vocês com outro propósito. E ali o Senhor começou a trabalhar e eu me coloquei à presença do Senhor e eu dizia, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero viver as tuas promessas e não o que eu estou vendo. E naquele momento o Senhor começou a dar sinais, mas nós ainda não estávamos entendendo o processo do Senhor. Então, o que eu quero dizer? Que existem provas de fogo que têm o poder de aperfeiçoar a nossa fé. Até então, que fé eu tinha se estava tudo tão maravilhoso e deslumbrante? Tudo ia de melhor. Eu andei de avião, eu estava num emprego bom, eu ganhava bem, eu comia do bom e do melhor, até salmão com alcaparras. Todo domingo, toda segunda, terça, quarta, toda semana eu tinha que escolher do bom e do melhor. E ali eu estava deslumbrada. Depois nós fizemos uma viagem, a primeira vez que a gente saiu para um lugar. Então ali, meu Deus, era a bênção sem medida aos nossos olhos. Mas nós não sabíamos que ali o Senhor estava nos aperfeiçoando. Era o começo de uma grande história. Diga para o seu irmão, é o começo de uma grande história, viu? É o começo de uma grande história. Então aqui em 1 Pedro 1:7, ele está dizendo que nós somos muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra. E aqui significa que é ser testado, é se examinar, é provar, verificar, reconhecer como genuíno, depois de ser aperfeiçoado. Deus disse que passaríamos pelo fogo. Não é isso que o versículo disse? Que nós passaríamos pelo fogo. Quando você passar, nós vamos ler Isaías 43:2, que ele nos diz o seguinte: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, ele não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, pelo elo do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Fala bem alto: eu não me queimarei. E esse versículo ele está nos dizendo que o Senhor estará conosco
por todos os lados, amados. Talvez você está um pouco perdido, sem entender, ou até tenha dito, nossa, o Senhor está se esquecendo de mim. Mas o versículo ele está afirmando que se você passar pelas águas, Ele estará com você. Quando passar pelos rios, não te encobrirá. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. E por que você tem chegado aqui tão temeroso? Com tanto medo, com tanto desânimo, desacreditado de você mesmo? Sabe, amados, muitas das vezes a gente chega, viemos aqui, mas ainda continuamos a desacreditar da palavra do Senhor e das promessas. E Ele está dizendo que você não se queimará e as chamas não o deixarão em brasas. Não é se passares, Ele diz, mas quando passares, Ele estará com você. Quando tu passares, Ele estará com você. Mas muitas das vezes, as circunstâncias vêm, nos tomando, a nossa mente vem trazendo conselhos para nós que é sempre a melhor opção e a mais fácil. Desista. Está sempre dizendo isso o tempo inteiro. Eu creio que não é diferente com vocês, mas o tempo inteiro, o inimigo das nossas almas, ele quer trazer uma certeza que o Senhor não está conosco. Mas hoje o título dessa mensagem é Provados pelo Fogo. E Ele está conosco. E Ele diz que nós não nos queimaríamos. Não é se passar, mas quando passares, Ele estará com você. Diga para o seu irmão, Ele estará com você. Não temas. Porém, junto à prova, existe a promessa de Deus estar conosco no meio da nossa prova. E sabe, amados, e eu saí de Bagé, que é a minha cidade, Rio Grande do Sul, com uma promessa que o Senhor tinha grandes coisas a derramar sobre a minha vida. Aos meus olhos, como eu disse, eu discernia que era somente eu mudar de vida financeira. Mas, ao chegar, e quando o Senhor começou a trazer o aperfeiçoamento da minha fé, eu comecei a discernir que era além do que eu imaginava. E aí eu entendi esse versículo que a gente acabou de ler, que não era se eu passasse, mas se eu passar, Ele estaria comigo. No dia que eu virei essa chave na minha vida, tudo mudou. E é isso que o Senhor, Ele quer hoje te ensinar. Talvez você chegou aqui exatamente dessa forma, desacreditado de você mesmo. Mas, se você estiver passando algo, o Senhor estará com você no meio dessa prova. Não desanime, fique firme. Então aqui nós vamos analisar um fato bíblico de homens sendo provados pelo fogo. Esses 3 caras que são incríveis, um grande ensinamento para mim e para você, Daniel 3, do 13 ao 27. Ele diz que aqui conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens muito conhecidos na Bíblia, não é? Todos nós, e até as crianças, elas sabem a história desses 3 homens. E aqui nós vamos aprender com eles. A primeira coisa, por que as provações vêm? Muitas das vezes eu questionei. E como eu falei para vocês, eu estava no início do aperfeiçoamento da minha fé em chegada em Barreiras em 2013. 2014, no meio do ano, de maio em diante, na verdade, eu ali comecei a ter várias provações. Fui provada. E eu chorava e dizia, Senhor, eu não vou conseguir. Por que é que eu tenho vivido tantas provações? Se eu vim aqui com uma promessa e porque eu cheguei aqui, eu estou passando por tantas coisas. E logo nesse decorrer,
eu não estava feliz em trabalhar naquele lugar, porque eu queria viver uma vida totalmente com Deus. E aquele emprego estava me impedindo. E naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. E eu lembro que eu até fui procurar emprego em outro ramo. E eu até consegui. Mas chegando lá, veio uma surpresa. No outro dia, eu fui para começar a trabalhar neste lugar. Chegando lá, como eu disse, fiz a entrevista. O doutor, o dentista, disse: amanhã você venha para a gente começar. E aí, nesse processo, eu fui para casa me sentindo mal e tal. Daqui a pouco eu digo: meu Deus, eu vou ter que fazer um exame. Eu não estou bem. Faço o exame. O que eu descubro? Que eu estava grávida. Ali veio uma surpresa. Eu digo: e agora? Eu estou querendo viver algo novo, e agora eu sou surpreendida. Fiquei muito feliz, porque a minha filha foi algo muito planejado, que realmente eu queria muito. Só que nem eu estou dizendo, ali começava uma grande história de aperfeiçoamento da minha fé. E eu tive que ficar aonde eu estava, porque ele não ia assinar minha carteira, eu grávida, né? Então ali eu segui por mais um tempo naquele estabelecimento trabalhando, e o Senhor me dando muitas direções que não era para mim mais estar ali. E ali muita coisa aconteceu, para resumir a história. E eu continuei me perguntando por que essas provações têm vindo na minha vida e na vida do meu esposo. E ele seguia ali deslumbrado ainda, até que então veio a primeira situação difícil. Quando eu já estava com 3 meses de gestação, eu sofri o primeiro assalto dentro daquele estabelecimento. E aí, naquele momento ali, eu já fiquei alerta, sabendo que o Senhor dizia: não é mais para estar aqui. Mas ali eu entendia que aquelas provações faziam parte do plano de Deus para a minha vida e a vida do meu marido. E ali, então, passou-se uma semana, eu fiquei em casa, não fui trabalhar. Meu marido continuava ali. E no domingo eu tive que ir abrir a empresa. E ele ficou, porque ficava até mais tarde. Chegando lá, isso era 7 horas da manhã, mais ou menos, eu avistei uns motoqueiros lá na pista. E eu olhei, só que eu saí de casa já sentindo que algo ruim ia me acontecer. E todo mundo dizia: não, é porque você está assustado, uma semana você recebeu um assalto, agora você ainda está, né, num momento difícil. Eu digo: não é, eles vão me assaltar novamente. E lá eu fiquei observando aqueles caras, liguei para Rodrigo, e ele disse que atendeu e tudo, e que iria vir. E naquele momento, ele disse que dormiu, caiu num sono profundo e não conseguiu sair. E ali, resumindo, as meninas que trabalhavam ali, eu não lembro exatamente de que forma foi que elas chegaram. Eu sei que esses caras chegaram pela lateral, renderam essas 2 mulheres e trouxeram elas, e já vieram um apontando a arma para mim, dizendo: você, aonde está o dinheiro? E eu naquele momento eu fiquei apavorada, porque estava tendo muito assalto naquele meio ali, e eu não sei cadê o dinheiro. Quando eu falei não sei, ele me deu uma coronhada aqui, bateu na minha cabeça e deu o primeiro disparo. Naquele momento, amados, eu só clamava pela presença do Senhor. E eu falava com Deus que Ele tinha uma promessa na minha vida. E que naquele momento não seria o fim. Mas eu sabia que fazia parte dos planos do Senhor. E ali eu fui direcionada pelo Espírito Santo num lugar que estava esse pacote de dinheiro.
E ele muito bravo, muito acelerado, o rapaz, me conduziu. E eu dei um malote, como eles já estavam há bastante tempo, eles saíram correndo com aquele malote e foram embora. Naquele momento, quando aqueles homens saíram dali, caiu a ficha. Caiu a ficha naquele momento. Eu caí, perdi as forças, assim, fiquei atirada no chão, chorando, e eu dizia, eu quero ir embora desse lugar. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora para minha família. Porque eu estou passando por essas provações. E nesse momento chegou o meu esposo. E me viu naquela situação, com 3 meses da minha filha, arriscando nós ter perdido a nossa primeira filha. E naquele momento, ele pegou a chave do estabelecimento e disse assim, vamos lá, e a partir de hoje nós não trabalhamos mais aqui. Aí eu entendi a resposta do que eu estava perguntando. Por que as provações estão vindo sobre nós? E o Senhor me respondeu, porque eu avisei e eu queria que vocês se direcionassem, mas vocês não estavam entendendo. E ali, quando ele falou aquilo para mim, mesmo eu desestabilizada, eu entendi que era o plano do Senhor. E ali era só o começo. Uma mulher grávida, sem casa, porque a gente morava num apartamento e nesse tempo nós não queríamos mais morar lá naquele lugar. Sem casa, sem trabalho e grávida. Quanta prova! Para quem achava que estava surfando na maior onda, daqui a pouco todo o cenário mudou. E hoje eu relembrava exatamente tudo isso, e hoje eu quero contar para vocês. Porque muitos de vocês não conhecem a nossa história. Naquele dia ele entregou essas chaves, e nós olhávamos um para o outro. E agora? Como vai ser? E naquele momento, ele tinha ainda um dinheiro a receber, né, do tempo que ele trabalhou ali. E nossos amigos diziam, não vão embora. Comecem do zero novamente. E ali nós nos desafiamos mais uma vez. Vamos tentar. Mas até então, antes de tentar, nós depois ficava, como é que a gente vai levar geladeira? Como é que a gente vai levar não sei o quê? E queria carregar as coisas e ir embora para a nossa cidade. E Deus não movia R$1. Nós não tínhamos R$1 na conta. Se dissesse assim, eu quero ir embora, você até quer, mas não tem como. E até os nossos diziam assim, não está boa a coisa, fique por aí. Entendeu? Então, amados, o que eu quero dizer? Que nem esses homens aqui. Eles também passaram por um grande aperfeiçoamento da fé deles. E assim foi a minha história. Ali começou a andar. E eu tive que gerar fé. O meu marido começou do zero num cursinho gratuito para pintar parede. O nosso amigo chegou e disse assim, ei, eu consegui um curso para ti. No Pronatec, eu acho que era. Fazer um curso de você pintar parede. Sabe, amados, muitas das vezes o Senhor nos pega para você começar lá por baixo, porque é lá que o Senhor vem te aperfeiçoando. Para ver se você está preparado para viver o grande do Senhor. Só que muitas das vezes a gente quer começar lá. Era o que nós estávamos deslumbrados, ganhando dinheiro, viajando, fazendo tantas coisas. Não que isso é ruim, mas o que eu quero dizer? Que há um tempo para todas as coisas. E nós ali estávamos fora do propósito. Nós não conseguíamos ir à igreja, porque nós não tínhamos tempo preso, escravo daquele lugar. E ali eu entendi que as provações são parte do plano de Deus para as nossas vidas. Elas não acontecem por acaso, mas carregam um propósito. Entenda algo, o propósito não anula o processo, mas dá sentido ao teu propósito. Então, amados,
como está dizendo, o propósito não anula o processo. Eu só queria me agarrar que eu tinha um propósito. Eu dizia, mas tu me trouxe aqui com um propósito, Deus. Mas por que eu estou passando no processo? E o Senhor dizia, mas é aí que eu estou dando sentido para o teu propósito. Foi bem aí. E eu não tinha vivido ainda as experiências grandiosas ainda com o Senhor. Já tinha vivido algumas, mas não nesse nível. Então, o que parece ser o fim, na verdade, é o começo de uma grande história. Diga, o que parece ser o fim é o começo de uma grande história. Você crê nisso? Dê um glória a Deus, então. Então, o que parecia para mim ser o fim, grávida, sem casa, não sabia que rumo tomar, a conta zerada, e nós ali totalmente na dispensação do Espírito Santo, de algo maior. Deus transforma lágrimas em sementes e dores em testemunhos. Aquilo que você passa hoje é para te aperfeiçoar, para te amadurecer, para te empurrar para o plano de Deus. E é verdade. Eu não me esqueço não, no meu sofazinho velho da minha casa. Eu fiquei ali todos os dias, eu chorava na presença do Senhor, dizia, Senhor, o que é hoje que o Senhor quer fazer? Eu chorava em lágrimas, semeando com dor, com angústia na minha alma, sem saber o que eu ia viver, a tão sonhada primeira filha, e eu vivendo todas as provas possíveis. Eu dizia, eu não consigo acreditar que eu não tenho condições de comprar uma roupa para minha filha. Eu não tenho condições de tantas coisas. E o Senhor dizia, continue a semear. E foi no momento, amados, que com as minhas lágrimas, as minhas semeaduras, eu nunca abri mão da obra do Senhor. Eu abri a minha casa e disse, a partir de hoje, esta casa terá uma Shequilah. A partir de hoje, vidas serão transformadas nesse lugar. E nós começamos a obra do Senhor. E eu lembro, nós em todos os processos, sendo forjado pelo fogo, começando do zero. E o pastor, eu lembro que o pastor Valdemar nos cedeu uma casa e disse, só pague no momento que vocês conseguirem. E foi naquela casa que nós começamos. E Rodrigo lá fazendo curso gratuito, pintando parede, arrumando grama para cortar, fazendo tantas coisas. Eu via o meu marido se transformar em 1000 para dar conta de sustentar a família dele. E ali hoje eu lembrando de tudo isso, eu disse, Senhor, obrigada. E abrimos a porta da nossa casa e começamos ali a gerar fé. Nós dissemos, nós queremos, não vai ser escassez que vai nos parar. E eu lembro que nós sempre mexendo com jovens, nossa célula era muitos jovens, e todos adolescentes era o sonho de consumo vir para a nossa Shequilah. E eu lidando com jovens, trabalhando com jovens, e jovens muitos não tinham recursos. Nós tínhamos que buscar longe e nós só tínhamos R$5 de combustível. Então, para que vocês entendam, quando vê as pessoas bem, quando vê no momento que o Senhor está honrando, saiba que todos nós tivemos um período, que nós tivemos escassez, que nós tivemos dificuldades no decorrer. Mas interessa que Ele estava conosco. E eu lembro desse dia que eu fui buscar uma jovem lá para o lado do Atacadão. E eu morava atrás do parque de exposições.
E nós saímos com o nosso carro e fomos buscar essa jovem para aquele lado e outros na vinda. E a gente chegou no posto e disse: abasteça o carro, coloque R$ 5. Eu me senti tão humilhada. E eu pensava: Senhor, eu estou fazendo a obra do Senhor e eu estou me sentindo tão humilhada, ter que dizer que R$ 5, o que faz com R$ 5 se não era Deus multiplicando? Pois ali o homem ainda conseguiu colocar R$ 5,50. Eu disse: moço, não tem 50 centavos, então você vai ter que tirar. E aquilo ali, eu disse que para completar, eu me sentia pior ainda, já estava me sentindo humilhada. E aí começou a doer mais. Mas aí aquela voz dizia: siga semeando. E eu chorava por dentro. Eu queria questionar porque eu estou servindo, porque eu estou fazendo, porque eu estou entregando. Mas eu continuo sendo provada e esse fogo está ardendo. E o Senhor diz: siga semeando. Como Ele disse, que você está passando hoje, é para te aperfeiçoar, amadurecer, te empurrar para o plano de Deus, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Se eu tivesse fixado os meus olhos, em todo momento, eu gestante, com um problema financeiro, querendo dar o melhor para minha filha, não tinha de onde tirar, lidando com pessoas, e ainda me sentindo a pior mulher do mundo, sentindo humilhada. Mas eu não vivia pelo que o cenário me apresentava. E ali eu continuei firme, dizendo: eu estou sendo aperfeiçoada, produzindo uma glória eterna, não no que é transitório, não no que se vê, mas no que não se vê, que é eterno. Eu sabia que o Senhor continuava no controle. E quando você toma essa grande decisão, amados, de você estar sendo provado no fogo, mas o Senhor quer ver qual é a tua atitude perante quando a fornalha está aquecendo. Quando ela está aquecendo, o que você faz? Você segue permanecendo firme, declarando a palavra e dizendo: eu vou vencer, porque eu não estou ligado ao que eu estou vendo, mas eu creio no maior que Deus ainda vai derramar. Será que tem sido essa a nossa resposta? Naquele momento, muitas das vezes, eu balancei, porque eu sou uma mulher de carne e osso. Eu chorava dia e noite. Foi o período mais difícil da minha vida. E o Senhor só dizia isso: continue a semear. E um dia, eu nunca me esqueci daquele dia. Entrei no meu quarto, Rodrigo estava trabalhando. E eu me atirei no chão completamente. Eu já estava, sei lá, com 5 meses talvez. E eu atirei assim no chão e eu digo: Senhor, eu me entrego totalmente ao teu querer. Faz em mim o que o Senhor quer. Eu não vou mais lutar, eu vou crer. Eu vou confiar que se essa fornalha continuar aquecendo, eu não vou desistir. Mas me ajuda, porque eu estou esmorecida. Eu estou me sentindo abatida. Eu estou me sentindo sem perspectiva de viver o novo. E naquele dia o Espírito Santo me visitou de uma forma tão linda. Ele disse: eu estou cuidando de ti. Quando eu terminei aquela oração, o Senhor mandou a minha amiga Rosa, minha irmã. Ela foi dentro da minha casa,
disse, amiga, eu cheguei aqui para trazer para você e para a Vitorinha algo que o Senhor me mandou trazer. E ela trazia as roupinhas da Vitória. E eu constrangida. Não tinha nem nada para oferecer a ela. Mas eu disse amém. Porque o Senhor estava levantando pessoas. Uma família para guerrear junto comigo. Ele disse, você não está só. E ali, logo depois, eu seguia lutando com aquilo ali. E nós ainda sem condições, eu sonhava com tão sonhado chá da minha filha. Eu digo, não tenho de onde tirar, se eu não tenho nem para comprar roupa. E aí naquela hora o Senhor levantou uma mãe. E nós passávamos tudo e ninguém sabia de nada da nossa família. Porque nós decidíamos confiar no Senhor. Que quando o fogo aquecesse, Ele estaria com nós. Como eu falei, não é a ausência de problemas, mas é na presença de problemas quem estaria com você. Ele está. E ali Ele levantou uma mãe e disse assim, nós nem conhecíamos ainda a Nalva. E naquele dia ela foi e disse assim, eu vou fazer aniversário. E eu quero fazer esse chá. E Deus disse que vocês não têm que dar nada. Nós disse, não quis dar um deles, mas nem um suquinho, nem um suco nós tinha. E ali o Senhor começou a cuidar. Eu não sabia o que me esperava. Quando eu cheguei nesse dia, eu fui surpreendida com um grande chá. Lindo. Da forma e até mais do que eu sonhei. E eu vi uma grande família abraçando a nossa causa. Porque o Senhor levanta. Quando você não se abate, quando você não fica à beira do caminho, quando você diz assim, ei Senhor, você me abandonou na fornalha, está aquecida. Ele diz assim, ei, eu não te abandonei, eu estou bem aqui. Mas você precisa ficar posicionado, aguentando aquela temperatura aquecer. E você dizer, ei, eu sei que o quarto está lá comigo. E foi assim que Deus fez. O Senhor nos surpreendeu com chá. O Senhor nos surpreendeu com muitas bênçãos, que é muito longo, eu não posso dizer tudo. Mas ali o Senhor derramava da presença e dizia assim, ei, não tema, eu estou cuidando de tudo. Mas siga perseverando. E então, aqui é importante fazer uma comparação, queridos. O que é uma provação e o que é uma colheita. E eu queria deixar isso explicado para você, que colheita é o resultado direto das sementes que plantamos, boas ou ruins. Se plantarmos obediência, colhemos obediência, bênção. Se plantarmos desobediência, colhemos consequência. Então a colheita é independente, é do que você está plantando, as sementes que você está germinando, boa ou ruim, você vai colher. É diferente de provações. Provação, por outro lado, não é necessariamente ligada ao que fizemos, mas o que Deus deseja formar em nós. Às vezes você diz que é consequência do que você está fazendo e não é. É do que Deus está querendo forjar em você. Mas você insiste em dizer que é uma colheita. E muitas das vezes não é. Porque o Senhor, Ele está trazendo essas provações para te aperfeiçoar. Então, provações não está ligada ao que fizemos, mas o que Deus deseja formar em nós. Ela é o campo de treinamento de Deus para moldar o nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para viver aquilo que Ele já preparou. Foi o que aconteceu comigo.
Ali era o campo onde eu estava sendo aperfeiçoada. Mas por que você está tão balançado com os ventos que estão batendo na tua porta? Está querendo desistir porque o vento bateu? Está querendo parar porque, afinal de contas, eu não tenho propósito? Quem foi que disse isso? Você tem um propósito. Diga para esse irmãozinho do teu lado: você tem um propósito. Não desanima. Siga firme em nome de Jesus. Ele está moldando o nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para viver o que Ele já preparou. Em Tiago 1, do 2 ao 4, ele diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Imagina se eu não persevero. Imagina se em 2014, 2015, eu tivesse desistido. Eu orei em gás, sem gás, exercendo a fé, sendo perseverante, como ele está dizendo aqui, ó, tendo motivo de toda alegria, passar por várias provações. Eu passava provação. Eu não queria pedir naquela hora que meu marido botava o pé dentro de casa e dizia: ei, faltou o gás. Ele já estava passando por tanta luta. E eu naquele momento, eu disse assim, o meu pastor, ele falou que quem ora no gás, o gás, eu vou ter fé, eu vou orar. E ali eu fui ensinada, quantas vezes eu cheguei na casa dos meus pastores, desmotivada, desacreditada, que não era, que era o meu fim, que já tinha chegado o meu tempo, que eu tinha que ir embora. E eles diziam: persevera. Persevera, que você vai chegar lá. Persevera. A gente passou por várias provações e ele e a pastora, a contar os testemunhos deles. E eu comecei a encher meu coração. E eu me agarrei no gás e digo: vai ter gás. E teve. Isso é fé. E teve. Eu vivi muitas coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas por quê? Porque, que nem ele está dizendo, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu continuei a perseverar. Mesmo nos dias que eu só chorava, que eu só tinha dor, que eu só desacreditava, eu não desisti. Eu segui indo para a igreja firme, firme. Eu digo: eu vou chorar, vou clamar, e o Senhor vai ouvir as minhas orações, e eu vou vencer. Porque eu sei quem está comigo. Mas eu tinha vontade todos os dias? Não. Eu estava forte todos os dias? Não. Mas isso não foi motivo para mim parar. Aquilo que o Senhor dizia: persevera. Então a provação não destrói a nossa fé, ela aperfeiçoa. Nem sempre a provação é resultado de infidelidade, mas ela está sendo aperfeiçoada em você. O Senhor Deus está te colocando diante de situações para que você seja aperfeiçoado. Então, não pare. Não é hora de parar. Fica firme. Como que nós devemos agir diante da provação? Essa sempre foi a pergunta que eu queria saber, e todas as respostas. Como é que eu vou vencer diante desse avalanche? Porque só nós tinha fé, né, amor? Esse homem subia para o monte, ele e o pastor Durval, os dois passando por muitas provações. Vocês não têm noção o que estes dois homens passavam e nós, as esposas, sofrendo do outro lado. E eles seguiam perseverando.
orando, subindo ao monte, descendo na presença de Deus e dizendo: eu não me dobro diante dos homens que estão me humilhando. Quantas vezes fomos humilhados? Quantas vezes fomos, sai daqui, cachorro? Muitas pessoas nos trataram exatamente assim. E hoje eu queria, o Senhor bradava: conta a história de vocês para a igreja, para que vocês entendam quem são os seus pastores. O que nós passamos, isso aqui é uma das histórias. E eu lá, nós lá orando e dizer assim: o Senhor está conosco, siga perseverando. E nós seguíamos, chorando, com o coração sangrando, mas nós continuávamos a ser aperfeiçoado. Então, como agir nessas provações? Não negociar os nossos valores. Nós não negociávamos nossos valores. Todas as vezes que nós orávamos, nós dizíamos: possa vir o que vier, mas nós seguimos firme com os nossos valores em Deus. Nós não vamos mentir. Depois disso, meu esposo abriu a empresa dele, mas ele começou pintando com um rolinho no olho do sol, dia após dia, todo dia saindo pintar a parede, ele mais outro. Daqui a pouco o Senhor disse: você está passando no teste, está sendo aperfeiçoado, vou te dar mais um degrau. Abriu a empresa. E ali o Senhor disse: agora nós vamos aperfeiçoar mais um pouco. E ali foi um dos grandes processos, porque pessoas queriam que nós deixasse de lado os nossos valores. O meu marido teve proposta de nós necessitando de um recurso. Disse assim: só fecha com você se você fizer uma nota de tanto. E ele disse: não, eu não vou trocar os meus valores, o meu Deus, eu não vou desonrar o meu Deus. Ele podia dizer: era muito dinheiro mesmo. Ele disse: eu não troco. Então, amados, eu não sei o que é que Deus tem colocado para você, mas diante da tua provação, do fogo ardendo, não troca os teus valores. Não negocia isso, não negocia. Sabe por quê? Porque tudo faz parte do propósito. Você está sendo aperfeiçoado, não é isso que estamos falando? Então Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da imagem, mesmo sob a ameaça de morte em Daniel 3, do 17 ao 18. Saíram de Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu de dentro destes jovens. Então pode ser como eu, vim do sul, mas os princípios e os valores, no dia que eu desci aquelas águas, eu trouxe comigo. E aqui foi aperfeiçoado dia após dia. Eu não troquei, eu não me dobrei. Eu passei por muita coisa, mas eu não fui desonesta. Eu não troquei os meus valores, eu não me curvei diante da dificuldade. E muito menos o meu esposo. Nós seguíamos firmes. Firmes. O mundo chama de religioso quem parece radical contra o pecado, mas esta firmeza que mantém a fé inabalável. A sua fé, ela só se define inabalável quando verdadeiramente você seja radical em não trocar os valores, não se corromper por aquilo que alguém está querendo te comprar. Vai doer. Como doeu naquele dia, nós dissemos assim: é muito dinheiro, nós precisávamos. Estava faltando, estava isso, estava aquilo. Eu digo: mas esse dinheiro não procede do Senhor, eu não quero. Nós seguíamos firmes, não negociávamos nossos valores. Diga para o seu irmão: não negocie os teus valores, queridos. Você é muito valoroso. Sadraque, Mesaque e Abednego,
não se curvaram diante da imagem, mesmo sob ameaça de morte, querido. Imagina você, numa situação dessa. Você está lá bem belo, diz que é um valente de fé. Daqui a pouco vem o cara e diz assim: se vocês não se dobrar, vai morrer todo mundo. E aqui está dizendo que estes homens, mesmo sendo ameaçados de morte, sabe, amados, às vezes por tão menos, a gente se corrompe, queridos. O que é que tem corrompido o teu coração? Talvez você não está com juramento de morte, com um cara na frente dizendo, você nega, ou você diz sim, ou você morre. E você diz, eu não vou negar minha fé. Sabe, queridos? E a gente está vivendo um tempo que precisamos refletir. Por tão menos estamos, eu quero desistir. Tá pesado. Eu estou cansado, sobrecarregado. O Senhor está te aperfeiçoando. E quando a fornalha está quente, aí que você tem que se levantar e dizer, ei, o quarto homem está lá. Foi o que esses caras fizeram, disseram assim, mesmo sob ameaça de morte, eu não vou me curvar diante de ti. Por que é que nós vamos se curvar? E olha que tem muito ainda por vir, querido. E não tem nem você vivido quase que nada e já está se curvando. Não, eu nem me curvo, eu já logo me atiro. Acabou. Entendeu? Como vai ser o dia que verdadeiramente você vai estar ali, num negócio mais sério. Você diz assim, nega ou morre. Quando vim, que a gente está tão de tecnologia, eu vou colocar o chip, a modernidade da IA, pronto. Você vai se dobrar diante desses reis? Vai se dobrar diante do que estão te colocando, te enganando, trazendo aquela sensação que se você não fizer, você não vai conseguir viver? Amados, o Senhor tem controle da minha e da tua vida, como tinha desses homens. Então, para desfrutar da presença manifesta do Senhor, o quarto homem estava com eles na fornalha. Daniel 3, do 24, 25. Vamos ler essa aqui, por favor. Daniel 3, do 24 ao 25. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. O quarto homem estava lá. Tu está entrando em luta e está achando que está sozinha? Ou sozinho? É sério que você está aqui há tanto tempo e ainda continua a desacreditar que o quarto homem está com você? Gente, hoje é uma noite de despertar a tua fé. É noite de nascer Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Eita glória! É para levantar mesmo, querido. Chega de chegar aqui com cara de desanimado, desacreditado de tudo. Hoje o Senhor está mudando a tua história. Se você se posicionar como esses homens, Ele disse, o quarto homem estava lá, o próprio rei. Disse, ei, está lá o cara, ileso. É um daqueles dos deuses dele. E às vezes nós temos que ter toda essa convicção que este homem está conosco.
Aqui nós aprendemos que não é o lugar, não é a circunstância que determina a vitória ou derrota, mas a companhia que temos, amado. Por que você está? O lugar que eu estou é o que define a minha vitória ou a minha derrota. Negativo. Quem define a tua vitória é quem está com você. Quando nós duvidamos do nosso Deus, é sério. Você está dizendo, não tem como. Você está dizendo, ei Deus, você não é capaz de fazer isso. Então quando o seu coração der um conselho para você dizer assim, ei, duvida. Você diz, eu não vou duvidar, porque o quarto homem está comigo. O quarto homem está aqui. Não é o que eu estou vivendo. Não é o cenário. Não é a circunstância. Mas é a companhia do meu Deus. Então o segredo não é aonde estamos, mas com quem nós estamos. Você está agarrado com a sua dúvida? Você está agarrado com a sua dor? Você está agarrado com o seu desânimo? Ou você está agarrado com o quarto homem, Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo, ei, vai, permaneça, persevera, e você só chora e diz, ai, eu estou com medo, eu estou com dúvida, eu vou desistir, eu quero desistir. Para com isso nessa noite. Hoje o Senhor está dizendo, chega de falar que quer desistir. O Senhor nos levantou para ser valentes, queridos. E sabe, eu amo esse Deus. Porque todas as vezes que eu queria desistir, Ele chegava, batia lá na minha porta. Um testemunho. Nós continuávamos a ser aperfeiçoados, como eu disse. O cenário estava ainda sendo aperfeiçoado, ainda está. Mas você tem que decidir que o que faz a diferença é com quem nós estamos. E eu continuo lá. Acho que já tinha Vitória naquela época. E nós passando mais uma vez uma luta financeira que parecia, eu dizia, meu Deus, de novo. E nós sem condições ali, que nem o pastor já acho que contou essa história também. Nós tínhamos que escolher o leite da Vitória. Nós não tínhamos verdura, nós não tínhamos as coisas dentro de casa. E ali ele saiu para trabalhar e disse, ou eu compro essas verduras que a minha esposa está pedindo, ou eu boto a gasolina para trabalhar, não foi? E nesse dia eu me prostrei, como sempre, disse, Senhor, Tu está no controle. Eu orava daqui, ele em cima do telhado, lá onde ele estava pintando, ele disse que também seguia a clamar, para que o Senhor direcionasse como nós ia fazer. Afinal de contas, nós não tinha dinheiro, na conta, só tinha os 10 contos para botar a gasolina, ou comprar uma verdura para comer, e ainda com a bebê pequena. Nesse dia, nós seguimos intercedendo, como eu falei, eu em casa, porque eu deixava ele sair para mim chorar. Eu deixava ele sair e eu ia me ajoelhar no meu sofazinho de guerra e dizer, Senhor, Tu bem sabes a minha necessidade. Apressa-te em me socorrer. E ali nisso, não deu nem segundos, assim, minutos, o Senhor direcionou uma mulher que fornecia verdura para nós. Nesse dia, ela está passando nesse lugar que o pastor trabalhava. E ela chamava, ei, meu patrão! E aí ele disse, e aí? E a patroa, como é que tá? Coisa tá, ganha neném, não sei o quê. Pois é, me explica onde é que é a casa de vocês, que eu vou lá levar uns negócios lá, levar um presentinho, coisinha. Aí ele disse, passou o endereço e tal para ela e me avisou, ó, a fulana está indo aí em casa, tem que fazer uma visita. Amém. Eu digo, meu Deus, e agora? E eu lá preocupada, não tinha nada para oferecer para a mulher, E aí nisso o Senhor, quando ela chegou, e aí minha patroa, que ela é bem assim, e aí minha patroa? Eu disse, paz minha amada, não sei o quê.
ali abracei ela e coisa e tal. Ela disse, vim trazer umas coisinhas para vocês. E ali ela vem com os 2 caixotes cheio, verdura, fruta, coisa que eu nem sabia como comia, como é que era, que o trem nem eu sabia. O que eu quero dizer para vocês? O Senhor está cuidando. O que é teu? Se você que está passando pela prova, que o título hoje é Provados pelo Fogo. Se você está sendo provado pelo fogo, e se você crê que você está sendo aperfeiçoado, o Senhor Deus enviará as bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua necessidade. Ele vai suprir. E eu chorava naquela hora, eu chorava, porque eu choro assim por... E liguei e disse, eu nem acredito, tem tantas coisas que eu nem sei. Porque o meu Deus é um Deus fiel. E eu quero trazer isso à memória, para nós não deixar na rotina, queridos, os embaraços da nossa vida, fazer com que a gente esqueça quem é esse Deus que nós servimos. Ele continua o mesmo, Ele continua fazendo o mesmo. E ali foi uma festa. Menina, eu comi tanta fruta, tanta coisa boa, a Vitória também, o pastor também, uma bênção. Porque o 4º homem estava conosco. Aleluia, dê glória a Deus. Aplaude o Senhor, aleluia. Qual é a prova que você está passando? Qual é a prova que você está passando e está dizendo, eu estou cansada, o Senhor não vai mandar recurso, o Senhor não vai mudar o meu quadro, o Senhor não vai mudar o marido, a mulher, o Senhor não vai mudar o cenário da minha empresa. Quem foi que disse? O 4º homem está, a fornalha está aquecendo, mas o Senhor continua a fazer. Esse Deus que nós servimos. E nós temos que aprender com grandes exemplos. Sadraque, Mesaque e Abednego receberam livramento no fogo, porque eles creram, eles acreditaram. Mas teve Davi na sua pior derrota, veio em tempo de paz no palácio. Adão, olha a diferença, Adão fracassou no paraíso. Às vezes você pode estar num paraíso e fracassar, porque você não está crendo que o 4º homem está com você. Sabia? Ele ali estava no paraíso e fracassou. Jesus venceu no deserto. Sansão caiu mesmo com poder, porque o Espírito já não estava mais com ele. Se tiver espírito de Sansão, vai cair por terra nessa noite. Porque ali o Senhor confiou algo a ele, mas ele caiu mesmo tendo poder nas mãos dele. Sabe, amados, nós temos que ter vigilância, porque o Senhor está nos aperfeiçoando, está nos entregando, mas você tem que saber o que você está fazendo com o que Deus está te entregando. Está agindo como Sansão, que mesmo com poder, ele caiu e o Espírito de Deus já não estava mais com ele. José, vendido pelos irmãos, mas Deus era com ele. Olha a história de José. Por que você acha que ele venceu e viveu grandes coisas? Porque o 4º homem estava com ele. Então Davi declarou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confiar que o fogo não tem poder sobre nós. O fogo não destruiu Sadraque, Mesaque e Abednego, apenas queimou as amarras. A fé nos faz entrar no descanso e perseverar até o fim. Então, persevera até o fim, porque tem benefícios na aprovação. Para de dizer, a aprovação quer me matar e coisa e tal, negativo. Há benefícios. Fala, você tem benefícios, querido, na aprovação. Fala aí para ele. Você tem benefícios na aprovação. As amarras queimadas, o fogo não queimou, nada além do que os prendia.
Deus é o fogo purificador. Assim como a sarça não foi consumida, você também não será consumida ou consumido por aquilo que Deus quer derramar sobre você. O Senhor, Ele está aqui, amados. E Ele quer. A provação não é para nos destruir, mas para libertar de tudo que não vem de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas a única coisa que o fogo consumiu foi as amarras. Entraram presos e saíram livres. Só foi destruído o que não vinha da parte de Deus. Da mesma forma acontece conosco. O fogo da tribulação não vem para nos destruir, mas para queimar tudo aquilo que não vem de Deus. Se a prova tem aquecido, creia, só será consumido o que não faz parte do propósito. Não estranhe, no meio dessas provações, você começar a ver pessoas indo embora da sua vida, se afastando. O fogo revela, o fogo purifica e o fogo separa. Então para de chorar, para de lamentar, porque Ele destrói o que não procede de Deus, mas persevera e fortalece o que foi gerado por Ele. E eu quero que você anote isso. Diploma fala daquilo que você conquistou. O diploma fala o que você conquistou, mas a cicatriz fala aquilo que você suportou. Às vezes a gente quer o diploma, falando do que a gente conquistou. Mas eu quero lembrar das cicatrizes que eu suportei. Porque no dia que eu tiver que passar, aquela cicatriz vai estar lá e eu vou lembrar. Ei, teve uma cirurgia aqui, mas eu resisti e eu venci. E é isso que o Senhor, Ele quer. O diploma é para nós ser celebrado em público, mas as cicatrizes falam das nossas lutas, que você venceu no deserto. Enquanto o mundo aplaude o que você conquistou, o céu aplaude o que você suportou. O evangelho não é sobre conquista, é sobre renúncia. Então decida renunciar, porque é isso que vale a pena. É isso que vale a pena, mas Ele conhece o meu caminho. Jó 23:10 diz, Ele conhece o meu caminho. Se me puser à prova, sairei como ouro. Essa prova não é para te destruir, é para construir algo dentro de você. Você vai sair mais forte do que você chegou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, Deus, Ele está levantando um povo valente. E eu faço parte desse exército.